Sejam bem-vindos. Nesse vídeo nós iremos resolver duas questões relacionadas com equações algébricas. Essas equações elas se relacionam com as relações de Girard. Vamos acompanhar então as questões que nós separamos. A primeira é uma questão da Fuvest, que diz o seguinte: sabe-se que o produto de duas raízes da equação algébrica 2x à terceira menos x ao quadrado mais kx mais 4 igual a 0 é igual a 1. Então, o valor de k é menos 8, menos 4, 0, 4 ou 8. Daqui, nós temos que vamos organizar as nossas informações, né? Vamos organizar os dados dessa equação. Primeiro, eu tenho uma equação do terceiro grau. Então, na frente do x ao cubo, nós temos a variável a. Então, o a é 2. Na frente do x ao quadrado, nós temos o valor do b. Então, o b é menos 1, porque é menos 1x ao quadrado. Na frente do x, nós temos a variável c, que é o nosso k, que é o que está pedindo para ser calculado. E o termo independente é o número 4, que é a variável d. Agora, vamos ver como que vamos proceder para calcular o valor do k. Como é uma equação do terceiro grau, nós temos 3 raízes. E aqui ele fala que o produto de duas raízes é igual a 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, R1 vezes R2 é igual a 1. Então, a primeira raiz vezes a segunda é igual a 1. Como está se referindo a um produto, eu tenho as relações de Girard da equação do terceiro grau que estão destacadas aqui. Então a equação é ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a 0. Daqui eu tenho a soma das três raízes, ó, R1 mais R2 mais R3 é menos b sobre a. R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3 é c sobre a. E R1 vezes R2 vezes R3 é menos D sobre A. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a relação de Girard para calcular pelo menos uma das raízes. Qual que é a mais viável? Eu vou utilizar a equação do produto. Por que a equação do produto? Porque como ele já se referiu a um produto de duas raízes igual a 1, e eu sei que o produto das três é o menos D sobre A, e eu conheço os valores dessas variáveis D e A, eu posso escrever a seguinte equação, ó, R1 vezes R2, eu sei que é 1, vezes R3, menos D vai dar menos 4 sobre 2. Daqui eu tiro que uma das raízes, ó, a raiz R3, vale menos 2. Agora, como o menos 2 é raiz, quando eu trocar o menos 2, que é a raiz, no lugar do x do polinômio, esse valor vai resultar zero. Então, o que eu posso escrever aqui? Ó, que o p de menos 2, que é uma raiz, vai ser zero. Daqui a gente tira então a seguinte equação: 2 vezes menos 2 à terceira, menos 2 ao quadrado, mais k vezes menos 2, mais 4 é igual a zero. Ou seja, resolvendo agora os expoentes, eu tenho 2 vezes menos 8, que é o menos 2 à terceira, menos 2 ao quadrado vai ser 4, menos 2k mais 4, isso igual a zero. Ou seja, posso cortar esse 4 positivo com esse 4 negativo. Vai resultar agora em menos 16 menos 2k igual a zero. Menos 2k é igual a mais 16, porque eu estou mudando de lado, né? Como eu estou mudando de lado, 16 vai ficar positivo. Então eu vou ficar com menos 2k igual a 16. Multiplicando por menos 1 aqui, 2k é igual a menos 16. O k
vai ser menos 16 dividido por 2, ou seja, K vale menos 8. Alternativa A. Então, utilizamos a relação de Girard para calcular o valor do K. E em seguida utilizamos o conceito de raiz, né? Toda vez que um número é raiz de um polinômio, quando substituímos o número no lugar da variável, o resultado vai ser sempre zero. Tudo bem? Agora nós vamos resolver a segunda questão que a gente separou para essa aula. Então vamos lá. Eu vou colocar o enunciado aqui também para resolvermos. Então vamos lá. Olha só, a segunda questão é essa. Também está relacionado com as relações de Girard e é uma questãozinha da FGV. Aqui diz o seguinte: a equação x ao cubo menos 7x ao quadrado mais kx mais 16 igual a zero, em que k é um número real, possui três raízes, uma equação três raízes reais, uma equação do terceiro grau, três raízes. Sabemos que o quadrado de uma das raízes dessa equação é igual ao produto das outras duas. Então, o valor de k é igual a quanto? Menos 64, menos 42, menos 36, 18 ou 24. Então, vamos lá, novamente, ó. Eu vou comparar com a equação de Girard e vou novamente tirar os valores de A, B, C e D. Então, o A é na frente do x ao cubo, que vai ser 1. O B é na frente do x ao quadrado, que é o menos 7. O C é o K, que é exatamente o que ele está pedindo. E o D é 216. Aqui, ele informa o seguinte, que o quadrado de uma das raízes é igual ao produto das outras duas. Então, se eu elevar o R1 ao quadrado, vai ser igual ao R2 vezes R3. Como envolve produto novamente, eu vou utilizar R1 vezes R2 vezes R3 igual a menos D sobre A. Vou utilizar novamente a terceira relação, porque a relação dada é de produto. O que a gente pode substituir agora na relação de Girard? R1, R2 vezes R3 é o R1 ao quadrado. Vai ser menos 216 sobre o A, que é 1. Então, substituir somente as variáveis. Agora, R1 vezes R1 ao quadrado vai dar R1 ao cubo é igual a menos 216. Daqui eu tiro ó, que a raiz vai ser, o R1 vai ser raiz cúbica de menos 216. Ou seja, fatorando 216, nós temos menos 6 a terceira. Cortando a raiz, eu encontro que uma das raízes aqui é menos 6. Como menos 6 é raiz, eu posso afirmar que o P de menos 6 é igual a zero. Agora eu vou substituir na minha equação. Então, x ao cubo vai ficar menos 6 elevado ao cubo. Menos 7 vezes o menos 6 elevado ao quadrado. Mais k vezes menos 6 mais 216 é igual a zero. Agora eu vou resolver essas potências. Como é que vai ficar a minha equação aí? Vai ficar menos 216, menos 6 ao quadrado dá 36, vezes 7 vai dar menos 252. Olha lá, resolvi menos 6 ao quadrado e em seguida multipliquei por 7.
menos 6K mais 216 é igual a zero. Também, ó, posso cortar o mais 216 com menos 216. Então aqui a gente pode cortar também a variável. Aí o que vai ficar aqui? Vai ficar menos 6K é igual a 252. Multiplicando por menos 1, 6K é igual a menos 252. O K vai ser menos 252 dividido por 6. E vai dar menos 42. Ou seja, o valor do K é a alternativa B. Mais uma questão. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado pela participação.